Vamos darmos início nesta noite aos labores desta semana, homenageando esse pensador corajoso, valente, aguerrido. Certamente esse é o título que merece ser dado a esses grandes divulgadores desta ciência que compõe esse movimento sério nesse planeta. Não digo nesta terra, refiro de forma global, porque os princípios naturais desta doutrina, ele está contido em toda parte do universo, que é o princípio da mortalidade, da comunicabilidade e do intercâmbio reencarnacionista, fenômeno regido por lei natural, lei divina. Ninguém conseguirá interferir nessa lei, porque ela é regida por força maior. E esses homens que aguerridamente defendeu esta bandeira da imortalidade da alma, da comunicabilidade, da existencialidade do processo reencarnacionista, sofreram, padeceram por isso. E poucas casas reconhecem isso para prestar justas homenagens conforme o Telma, o CBL e o ICMEB faz. Cito esses três, que é o que eu conheço. Conheço inúmeros centros espíritas, tanto aqui na cidade como no interior baiano. É porque eu fiz palestra em muitos lugares. E certamente nunca vi fazer pelo menos uma citação desses homens que está contido aqui nesta obra. Esta obra é fruto do Telma, na gestão do seu presidente até então, por ocasião em que eu assisti inúmeras palestras, participei de inúmeros cursos, ministrado pelo mesmo, e lá tive acesso a esses grandes grupos do pensamento imortalista do mundo. Este livro é de Carlos Bernardo Loureiro, que inclusive não foi bem aceito pelos baianos, como foi tão bem requisitado pelos suíços, pelos russos, pelos argentinos, pelos portugueses, que essa gente se comunicava com
família direto. Né? Pegava acervos, livros, fazia esse intercâmbio, conforme ele sempre relatava, nos cursos que ministrava, ali no Telmo e no edifício de Itaípe, no São Bento, onde existia ali a livraria de Ser de Menezes. Inúmeras vezes chegou até viajar para participar de cursos e de pesquisas psíquicas com esses homens. E o espírita baiano nunca foi capaz de chamar para fazer uma pesquisa nos centros espíritas que eles dirigem. Muito pelo contrário. Eu ouvi e vi atacarem ele várias vezes nas reuniões da UDES. Eu fiz citação, eu participava na época do departamento doutrinário. E eu fiz citação de Carlos Bernardo em relação ao processo de desobsessão, que era um tema muito batido, comentado pelo mesmo. E os espíritas baianos não aceitam, sobretudo brasileiro. Não sabe, não conhece o que é obsessão. Então, sim que não utilizam nas suas casas, não pregam, não falam. Essa que é a verdade. Por total desconhecimento de uma coisa que está às suas vistas, aos olhos nus de todos nós. O que é a obsessão? É qualquer comportamento desregrado que a gente exerce. É uma obsessão. Quem é de nós que não agimos dessa forma? E foi aí que eu fiz uma citação dessa natureza, e uma irmã virou para mim e disse: que caso Bernardo? Negócio de obsessão, quem de nós tem condições de desobsediar ninguém? Como eu era raia miúda, eu calei e me afastei. Nunca mais toquei os pés lá. Foi melhor assim. Até porque eu ia dar a resposta à altura e ia acabar ser denegrido. Porque aqui é assim. Quando você fala algo verdadeiro, que atinge a ignorância, é tudo aquilo, é atacado. Certo? Mas eu iria dizer, ora, já que nós não temos condições de fazer, de desobsediar ninguém, conforme foi citado, o que é que vocês estão fazendo aqui? Porque se vocês estão aqui ensinando o indivíduo a não roubar, a não matar, a não se prostituir, a não usar droga, a não desonrar pai e mãe, a não desonrar as filhas dos outros, você está fazendo uma desobsessão. Você está ensinando um comportamento decente, nobre. Isso é desobsessão que você está fazendo. O oposto é o contrário. Você está obsediando. Já que ninguém tem capacidade de fazer isso com ninguém, o que vocês estão fazendo aqui? Eu senti que eu ia ofender. Eu me calei. E a melhor resposta que eu dei foi me afastar. Certo? Me afastei. Compreendi que eu não precisava da USP para fazer esse trabalho. Porque o conhecimento que ministro lá era muito miúdo. Não me serviu. Eu queria algo mais. E esse algo mais eu aprendi com o Carlos Bernardo. Fui lá que eu aprendi a fazer desobsessão. Fui lá que eu aprendi realmente
que os contragressores da desobsessão respondam. Eu entendo assim. Essa é a verdade. José Salvador Fernandes é o nosso homenageado da noite de hoje. Nasceu e desencarnou em Buenos Aires, República Argentina, respectivamente nos anos de 1893 e 1967. Investigador metapsíquico e catedrático, estudou engenharia civil na Faculdade de Engenharia de Buenos Aires, graduando-se em 1917. Exerceu posteriormente o cargo de professor de física na Faculdade de Ciências Exatas, Físicas e Naturais. Foi diretor-geral de Arquitetura do Conselho Nacional de Educação e subsecretário da Fazenda em 1946. Investigador e grande divulgador dos estudos parapsicológicos, foi presidente da Sociedade Argentina de Parapsicologia e da Confederação Espírita Pan-Americana, atuando como um dos organizadores do primeiro Congresso Espírita Pan-Americano, realizando em Buenos Aires, ocasião em que se reuniram notáveis representantes dos movimentos espíritas de países que integram as Américas. Publicou as seguintes obras: Clarividência e Probabilidade, isso em 1941. Introdução matemática dos estudos fenômenos ESPER, que é os fenômenos espíritas, isso em 1949. Nas alas das curtas dimensões, isso em 1963. O Espiritismo como sentido e prefácio e o caso Arigó na ciência atual, também livro publicado por ele, em colaboração com Luiz de Cristóforo Postiglione, deu à luz a obra Fundamento Científico e Filosófico da Sobrevivência e a Reencarnação. Isso em 1957. José Salvador Fernandes, grande alma, grande obra, grande espírito. É tudo que se sabe a respeito deste pensador que está contido neste livro de Carlos Bernardo, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisa. São breves, são curtas, falações que se tecem em favor deste espírito, não deixou de existir, grande trabalhador, grande homem, até porque o espírito para mim é gente, né? A diferença é os estágios que nós experimentamos no palco reencarnatório da vida. Momentos reencarnados, isso é, do corpo somático. Momentos fora deste corpo, na erraticidade. Somos aí espírito instituído de corpo físico. Enquanto constituído de corpo, representa isso ao espírito uma verdadeira prisão, aonde seus valores, seus potenciais, tanto
ficam limitados. É a verdadeira prisão, é a verdadeira cadeia que representa o corpo físico para o espírito. Livre desse corpo, aí sim o espírito se integra, passa a ter a sua integralidade, suas potencialidades, né? E age de forma tal que para o ignorante divertir como sobrenatural. É aí que está o processo de ampliação de suas visões, sua audição. Aí o espírito passa a ter visões de formas gerais. Ele não precisa de ponto localizado para estabelecer o processo de visão, como não precisa, que é o olho, de ponto localizado para estabelecer o processo da voz, que é o fonal. A sua linguagem é universal. Aí o desembaraço das línguas, que é uma parafernália entre o homem encarnado, passa a ser geral, universal, que é o pensamento. Se comunica de forma integral com tudo e com todos. Torna-se penetrável. Penetra nos lugares mais erros. Não existe limitação para ele como existe no corpo físico, que fica limitado a ultrapassar o fogo, a água, as profundidades. Para o espírito não existe nada disso. São grandezas que existem no espírito. Infelizmente, essas grandezas vivem ignorada ao ser bruto, ao ser que ignora sua verdadeira natureza, que é dúbia. O homem pertence à natureza material e à natureza espiritual. Para os que conhecem, felicidade para eles. Para os que ignoram, sofrimento para eles. Porque o espírito não pode ser feliz se ignora esta sua natureza, que é principista, essa que é eterna, que é durável, que é para sempre. Porque a natureza implementada, ela é transitória. O espírito só se utiliza desse implemento material nos momentos que ele se fizer necessário para adquirir a sua evolução, para o momento em que ele atingir a sua plenitude, o seu destino, ao qual foi traçado pelo Criador, que é a perfeição. Na condição de espírito perfeito, ele não mais necessitará de assomar à carne, de descer ao palco da vida carnal. Passa aí agora a viver a vida de plenitude das ideias, exercendo os conhecimentos, as habilidades, as experiências, em todos os segmentos científicos que existem na natureza, na vida e no universo. É esse estágio em que o espírito entra, tem entendimento direto com o seu Criador, recebendo as ordens e exercendo essas ordens do Pai no universo. Não é grandioso saber disso? Existe um destino traçado
E aí, o pai deixará de guardar segredo para com seus filhos? Saberemos, ao livro das coisas, os princípios das coisas, que o pai confiará a esse filho? Né? Ah, mas o princípio é Deus. Não. O princípio somos nós. Deus é a causa desse princípio existencialista. Essa foi a definição que os próprios disseram a Kardec. Quando foi perguntado o que é o Espírito? Princípio inteligente da natureza, do universo. Princípio inteligente. Deus é a causa desse princípio. Logo, esse princípio ele é criado. Ele teve uma origem. Toda a miserabilidade do homem está em ignorar esta natureza espiritual, que faz parte do bojo da existencialidade do ser. Ficamos por aqui. Vamos